Olá, queridos colegas da educação. Olá, sociedade friburguense. Hoje, no mês de abril, nós estamos trazendo os nossos convidados, os nossos diamantes, e eu tenho o privilégio de trazer uma pessoa que, além de ser uma excelente profissional, tornou-se, nesse ano de 2026, uma grande amiga, e foi através do Estúdio Realize que eu a conheci. Quero cumprimentá-la, já saudando e agradecendo a sua presença, a terapeuta interativa Cris Carneiro. Seja muito bem-vinda, Cris. Eu que agradeço muito. É um prazer enorme estar aqui, principalmente nessa casa que me acolheu durante tanto tempo. É tão gostoso poder falar e a gente saber que vai tão longe e do lado de uma pessoa que eu apaixonei pelo trabalho e acabei apaixonando pela pessoa que você é. É tão bom a gente estar junto, né? Eu quero, além de agradecer, ressaltar que o nosso encontro, para mim, dentro da área que você atua profissionalmente, ele não foi só positivo por uma etapa que eu desconheço e que a gente vai falar sobre ela, Sim. Mas também o quanto isso cura emocionalmente numa cidade que estamos hoje com uma incidência de suicídio muito grande, e o quanto você é fundamental para passar nesse momento, para todos que vão nos assistir, o conhecimento que você tem e a cura emocional que isso pode trazer. Então vamos iniciar falando quem é Cris Carneiro e o que ela desenvolve, além de todo esse acolhimento e esse amor, com as terapias. Bom, eu sou uma louca apaixonada pelas terapias. Comecei de uma forma até bem engraçada, porque eu comecei querendo trabalhar com cavalo e foi recebendo uma terapia por causa de uma enxaqueca que eu me apaixonei e não parei mais de estudar. E é aquela história, né? Quando a gente ama, quando a gente gosta de estudar, vira quase que rotina, é um prazer. E as terapias, elas não são novidade. Na verdade, as terapias, elas têm milênios, elas têm tantos anos. Tem terapias aí de 5.000 anos, terapias dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da medicina ayurveda, que é indiana, dentro da medicina japonesa, tem tanta coisa. As pessoas conhecem muito quando a gente fala em acupuntura. Todo mundo fala, terapia da agulhinha. É fácil de entender, é fácil de conhecer, mas tem muita coisa. E sabe o que é mais louco? Existem 29 terapias reconhecidas dentro do SUS. Pena que a gente não encontra lá, né? Às vezes a gente não encontra nem médico. Sim. Mas existem terapias e elas, na verdade, elas não trabalham você como um pedacinho, como a medicina alopática faz. A gente vai especializando o médico para braço, o médico para mão, o médico para dedo, dentro da medicina hoje conhecida como integrativa, né? A gente chama de integrativa e complementar, porque complementa as terapias naturais, as terapias que são alopáticas dentro da nossa medicina tradicional. Mas elas são feitas para conhecer você por um inteiro. Na verdade, quando a gente fala em saúde, a gente fala isso, né? Sim. O que é saúde? Saúde é você estar bem físico, mental, emocional, social, psicológico e espiritualmente. A medicina integrativa, ela trabalha com tudo isso de uma vez só. Ela faz isso de uma vez só. Muito bom. E assim, Cris, aliada à minha profissão, né, que eu tenho muita honra em ser professora. Somos. O magistério é uma carreira que a gente se doa muito, né? A gente se entrega muito, porque não é simplesmente você lecionar. Você ali entrega afeto, entrega disciplina, entrega estudo. Hoje, no meio ao qual eu trabalho, que é o magistério municipal, eu tenho um numeramento avassalador de colegas afastadas por burnout, por depressão. Eu queria que você falasse da importância da terapia nessas situações, que são as doenças da alma. Sim, na verdade, o ideal é que a gente fizesse isso de forma preventiva. Tá? A terapia, ela não era para ser algo para tratamento, era para ser algo para a vida cotidiana. Você concorda comigo que dentro das políticas públicas das prefeituras, principalmente na nossa cidade, que temos uma Secretaria da Mulher, deveriam haver profissionais dentro como das você escolas? Dentro das escolas? Eu acho que dentro de tudo. Exatamente. Eu acho que dentro de tudo. Dentro do hospital, dentro da escola, dentro de toda a repartição pública, dentro de toda empresa. Hoje se fala em cuidado emocional dentro das empresas e as pessoas estão com medo. E estão com medo de colocar o profissional lá dentro, como se o profissional fosse
falar, fosse divulgar aquela pessoa que não está bem. Na verdade, não é para isso. É para justamente não acontecer, ou para tentar prevenir, ou para tentar agilizar e aliviar esse problema. Porque imagina quantas pessoas batem no hospital achando que estão infartando, elas estão só em crise de ansiedade. Só que essa crise de ansiedade, que hoje virou, eu tô com ansiedade, é algo normal, e virou quase que uma brincadeira, é algo tão sério que te tira do trabalho. Sim. Uma dor emocional, uma dor de estresse, que vai levar a um burnout, que pode te levar a anos de tratamento. E eu não falo anos de 1, 2 anos, não. Eu falo anos, às vezes 10 anos, 20 anos de tratamento, mudando sua vida completamente. Se você ser afastado um mês do trabalho já é uma loucura, imagina ser afastado quase que uma vida inteira. Sim. E você ser afastado com isso, podendo resolver desde o início, podendo ser diagnosticado desde o início, podendo ser trabalhado isso sempre. Porque estresse todo mundo tem, boleto para pagar todo mundo tem, problema todo mundo tem. E ninguém vai deixar de ter. Só que a gente vive num ritmo hoje que a vida virou seguir a tela para cima rapidinho, para a gente não ficar falando das redes vizinhas. A vida virou um negócio de instantâneo, a gente não tem mais tempo para nada, inclusive não tem mais tempo para ficar doente. Sim. E como não tem mais tempo para ficar doente, a gente vai segurando a dor, segurando a dor, segurando a dor, segurando tudo aquilo que a gente está sentindo, fingindo que é forte, fingindo que é poderosa, a mulher mais que tudo, porque a mulher, ela, na verdade, ela não conseguiu espaço para ganhar mais, ela só conseguiu espaço para trabalhar mais. A gente fala muito nossa, que bom, a gente pode ir para a rua, a gente pode trabalhar. Esqueceu que a gente não deixou de fazer nada dentro de casa. Sim. Então, quando a gente pergunta, e não estou falando que o homem não sente, que o homem não sofre, que o homem não tem problema, mas quando você pergunta para um homem qual o sabão que você lava a sua roupa, ele vai olhar para a tua cara e falar, sei lá, aquele que a gente compra. Porque a mulher tem que dar conta de tudo isso e muito mais. E ser uma excelente profissional, uma excelente dona de casa, tá super bem maquiada e andar no salto. Isso estressa, isso cansa. E os primeiros sinais normalmente vêm no autocuidado. Para de se arrumar tanto. Começa a comer demais ou deixar de comer. Começa a não dormir direito. Começa a não se preocupar com coisas que são teoricamente pequenas. Ou seja, todo mundo vê. Só que ninguém fala. Você fala assim, nossa, fulana tá tão esgrinhada hoje. O que aconteceu com ela? Mas ninguém vira para ela e fala, oi, meu amor, você tá bem? Quando eu falo para você na questão do município, né, porque não só por trabalhar na área, mas porque nós sabemos que quando a gente fala em esferas de governo, sim, a gente tem as verbas federais. Quando eu falo para você em educação, a gente tem o Fundeb, que a gente não vê a administração dele em nada. E nós estamos aí chegando no mês de maio, que é o mês do meu aniversário, é o mês das mães. Depois vamos falar, inclusive, desse pacote que eu vou fazer, tá? Para as mães. É maravilhoso. A gente também está chegando e esbarrando numa questão que vai vir em cima das empresas, que é a lei NR1. Sim. Que é a lei que obriga o empregador, seja ele público ou privado, a dar estrutura à saúde mental para os seus funcionários. E é isso que eu falo, as pessoas estão com muito medo. Não é uma lei que vem para machucar, não é uma lei que vem para te ferir, não é uma lei que vem para brigar com a empresa. Muito pelo contrário. Se você chega num ambiente, o ambiente é bom para você, você gosta de estar ali, você gosta de trabalhar, isso já é meio caminho. Agora, se você já chega estressado, cansado, sem vontade de trabalhar, num ambiente que não te proporciona condições de... Vamos falar numa sala de aula? Imagina uma sala de aula sem janela, sem iluminação. Quem é que dá aula num ambiente desse? E eu estou falando do básico, do básico, do básico. Mas nós hoje tudo. Temos um grande problema na inclusão, né, das crianças atípicas. E antes da gente finalizar essa entrevista, a gente vai contar para a sociedade o projeto que vamos desenvolver. Muito. Né? Vamos dar aí um norte para deixar no suspense. São mulheres completamente relegadas da sociedade. São as mães atípicas. São. Hoje eu estava pensando o seguinte, eu vou entregar minha idade aqui, gente, desculpa, para quem conhece, tem uma música da minha infância que é Reparando bem, todo mundo tem meleca, só a bailarina é que não tem. Lembra disso? Sim.
Na verdade, todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma coisinha ali. Criar filho não é fácil, mas ninguém se coloca na pele de uma mãe de um neuroatípico. Quando é tranquilo, tudo bem. É só uma criança levada. É só uma criança que é mais dispersa. É só uma criança que é mais quietinha. Só que isso vai agravando. É uma criança que não fala, que não aceita comida, que tem problemas, que não dorme, que tem problemas associados, que normalmente tem vários problemas associados. Que não se socializa. Que não se socializa, que muitas vezes vai ser agressiva com o outro, com ela mesma. Eu tive pacientes que se mordiam. Eu tive uma situação tão triste, a gente chorava, é lógico que a gente sente junto, que a criança se mordia tanto a ponto de arrancar pedaços e foi necessário tirar os dentinhos dela. Como a terapia auxilia nesses casos, Cris? Tem casos que não dá para fazer muita diferença real, aquela diferença assim de bater o olho e falar assim, nossa, para ontem ele parou de se morder. Como eles respondem ao seu toque? Nas massagens? Nem sempre vai para massagem. Às vezes a gente começa com floral de Bach, que vai trabalhar nas emoções. Às vezes a gente trabalha com os óleos essenciais, que é a aromaterapia, com a cromo. Na verdade, a gente vai associando, porque cada um é de um jeito, cada um aceita de uma forma. Detalhe um pouquinho, para quem está nos assistindo, a importância dos florais de Bach, que muita gente releva, acha que o floral de Bach é só um líquidozinho que pinca. É um pinca. líquidozinho, Ele é feito pelo mesmo médico que fez os antialérgicos da homeopatia. Cristiana, eu não acredito em homeopatia. Não tem problema não. Eu digo que para quem não acredita nada em homeopatia, toma uma bolinha só do laxante. Aí descobre se ela funciona ou não. Não façam, tá? Tô brincando porque vai realmente levar ao banheiro. Mas a homeopatia, ela é subdividida. Eu vou usar, nem sempre, mas na grande maioria das vezes, aquele problema, como se eu fosse para picada de cobra, pegar o veneno da cobra e subdividir. Igual os índios faziam, todo dia um pouquinho, para quando eles eram picados por uma cobra não dá problema. É basicamente isso. Tem isso e muito mais, tá? Para quem é homeopata aqui, para quem trabalha com isso, vai entender que é isso e muito mais. Mas é uma forma simples de entender. Os nosódicos são os antialérgicos da homeopatia. Dr. Bach, ele entendeu que ele precisava ir mais além. Ele queria trabalhar direto nas emoções. Por isso, ele começou a fazer o trabalho dele em cima dos florais. Sim. A ponto de Dr. Bach, ele foi diagnosticado com câncer terminal. Foi dado a ele ali, numa média de 1 ano de vida. 5 anos depois ele tinha terminado os florais, estava vivo, estava bem, acabou morrendo mais tarde, mas deixou pra gente esse presente maravilhoso. Esse legado. Hoje existem outros florais, não existem só os florais de Bach, eu só trabalho com os de Bach, mas existem florais de Saint-Germain, florais da Califórnia, florais de vários lugares. Eu trabalho com os de Bach, que são os básicos, são o início de tudo. E ele vai trabalhar direto na sua emoção. Aí você fala, então eu vou ficar logo boa? É devagar. Nem você Ele vai alinhar. Vai alinhar, mas às vezes ele vai fazer expurgar também, tá? Sim. Vai. Se eu quero que você fique mais calma, mas você não está sabendo o que está te deixando nervosa, às vezes você vai botar para fora. Quando você recebe pela primeira vez o seu cliente, independente do serviço que você for executar, uma massagem, uma indicação de um floral de Bach como terapeuta... Sim. Ou qualquer outro trabalho que você vai desenvolver, você já consegue perceber, só numa conversa, os pontos negativos? Muita coisa, não tudo. A gente conversa sempre bastante, eu falo pelos cotovelos. Converso muito para entendendo. Também eu já tenho 28 anos de trabalho, né? Um pouquinho, com o tempo você vai aprendendo a olhar a pessoa. E a gente, dentro da medicina chinesa, você tem diagnósticos que as pessoas não percebem. Então você olha o olhar, a orelha, o pulso, a língua, a forma que a pessoa está. Se a pessoa não é se a pessoa é branca, mas se a pessoa está pálida demais, se a pessoa está rubra, tá vermelhinha demais. Então a gente vai vendo ali se a pessoa tem mais yang, mais yin. Você vai traçando um perfil. Interessante. Algum momento que você desenvolveu na área da massagem com um cliente, você percebeu que todos os sintomas que a pessoa pensava serem doenças
Era uma tensão? Já aconteceu de aparecer uma menina para mim que ela já tinha passado por todos os médicos, inclusive um oncologista. E ela não sabia, ela não conseguia de jeito nenhum resolver as dores que ela tinha, porque todo mundo falava para ela que ela não tinha nada. E como é que você morre de dor a ponto de não conseguir sair de casa, de não conseguir trabalhar, não conseguir viver direito por dor, e a pessoa vira para você e fala: bobagem sua, você não tem nada. A gente vê um pouquinho aí mascarado nesse caso uma depressão crônica. Tem muito mais do que depressão. No caso dela, eu trabalho com hipnose também. No caso dela, nós fomos até a infância. E o caso dela era um problema da infância. Resolvemos o problema da infância, as dores começaram a aliviar. E aí, junto a outros trabalhos, junto a outros, a dor cessou. Era tudo emocional? Era tudo emocional. Mas as dores, elas são sempre emocionais. Não precisa ir longe. Se eu tenho muita dor na base, significa, se eu tenho muita dor na minha coluna, nos meus joelhos, significa que eu tenho muita rigidez. Eu tendo a ser inflexível, principalmente comigo mesmo. A enxaqueca entra aí, Cris? A enxaqueca entra muito. Dor de cabeça? A enxaqueca entra muito. A enxaqueca entra em 2 fatores muito importantes. Se a dor é de cabeça, eu normalmente não quero muito raciocinar em cima de problemas que são me dados. É cabeça. Sim. Eu não quero ficar pensando demais em coisas que eu não consigo resolver. Sim. Só que a enxaqueca também vem de um outro lugar. Vem do que a gente chama de caldeirão do corpo, que é do nosso plexo solar, que é o nosso estômago. Então, tudo aquilo que eu não consigo digerir direito, emocionalmente principalmente, ou seja, todos aqueles sapos que eu já engoli, eu não consegui digerir, eu não consegui botar para fora, Uma discussão, geram dor. Uma briga que você não pode se colocar. Então você vai ver que normalmente as pessoas têm enxaqueca depois de quê? De grande estresse. Sim. De grandes problemas, de coisas que elas fizeram. Tá bom. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Só que não deixa pra lá, porque o corpo, ele nem sempre explode, muitas vezes ele implode. Ele vai gerando. Não fiz mal pra ninguém, né? Fiz pra mim. Você imagina que a inclusão, Cris, é uma coisa que me maltrata. Muita coisa. Me enlouquece ver a covardia que é feita, principalmente para nós, como profissionais de educação, com a inclusão na nossa cidade de Nova Friburgo. É uma opinião minha. Não vou falar da cidade de Nova Friburgo, não, porque eu tenho amigos em vários lugares, professores. Eu me formei professora, Sim. Vários seguiram. Eu só trabalho de outra forma. E todos falam a mesma coisa, talvez seja extremamente polêmico, talvez Sim. incomode demais a isso que eu vou falar, mas eu acho que incluir para excluir mais não vai ajudar em nada. Você imagina em todo esse conteúdo que você nos traz, esplêndido de informação, como vive, como é a mente de uma mãe atípica? Sem suporte. Exato. Se uma mãe normal, né? Normal é uma palavra ruim. Regular. Se uma mãe regular já sofre, já tem dificuldade, já vai ficar pensando no que vai botar de comida, como é que vai lidar, como é que vai conversar com essa criança, como é que vai fazê-la crescer. Luiz Gasparetto, ele tinha uma frase que eu adorava, que ele falava: fazer criança é fácil, difícil é criar adulto. E é espetacular, porque é isso, você já tem todos esses pensamentos, todos esses... Eu sou mãe de uma filha que tem TDAH. Descobri que eu tenho também fazendo os exames dela. Não me preocupei muito com isso. Para mim, só deu para entender boa parte do que acontecia na minha vida, mas você começa a pensar: e agora, como é que vai ser? Vai ter que entrar no remédio? Vai ter que fazer mais coisa? Quando entrou na pandemia, não teve jeito. Ela precisa de atividade, ela precisa ter rotina, ela precisa de um monte de coisa. Então, quem é uma mãe de um neuroatípico vai ainda mais, vai intensificar ainda mais a preocupação. Só que agora você não tem uma preocupação somente com aquela criança crescer. Porque dependendo de como seu filho é, a sua preocupação é: se eu for embora, quem é que cuida dele? Se eu não estiver aqui, quem é que briga por ele? E aí entra a questão que eu fico no embate e eu trago sempre para as redes sociais, que é um investimento.
do poder público. A gente abre o Instagram, não sou contra, mas me dou o direito de não participar, porque eu não sou hipócrita. Sim. As caminhadas pelo autismo, as corridas pelo autismo. E quanto não poderia ser investido no amparo a essas mulheres? Exato. No apoio a elas. Porque se você, mãe, já mal tem tempo de se cuidar, a mãe de um neurotípico para pensar em se cuidar? Não. Tem tempo Geralmente pra a isso? gente encontra mulheres muito sofridas, o semblante, o olhar sofrido, naquela ansiedade para falar com você, naquela pressa, né? Eu sou fisioterapeuta também, tá? Para quem não sabe, eu fiz fisioterapia, fiz terapia integrativa, fiz pós em acupuntura, em constelação, em estética natural. Então você acaba trabalhando muito com eles. Trabalhei muitos anos. Na época não tinha tanto autismo assim, tinha muita hidrocefalia, paralisia cerebral, tinham outros, né? Outros casos. O autismo estava começando a se falar demais naquela época. Autismo, TOD, eu tenho um filho TOD. Que também não é fácil de lidar, e dependendo do grau, dependendo da situação, você vai ter que estar do lado dele o tempo todo. Sim. Então, o que eu mais vi eram pais que abandonavam, mães que se viam completamente perdidas, falta total de informação, porque qual é a informação? Seu filho tem isso. E? Procuro na internet? Descubro através do amiguinho o que eu posso fazer com ele? O que serve para o outro serve para o meu? Na verdade, né, é totalmente diferente disso. Só que a gente está falando de mães que precisam do SUS, que precisam do colégio público. Como é que eu faço? Eu quero que meu filho estude, mas ele vai conseguir estudar? Ou será que ele, no lugar de estudar, ele além de ficar mais nervoso, mais irritado, mais assustado lá dentro, ainda vai assustar as outras crianças que poderiam estar evoluindo mais? As pessoas às vezes falam, não, mas coloca lá dentro, tem que incluir. Incluir em que sentido? Não, então faz um espaço totalmente separado para eles. Acho que não é nenhum nem outro. É um meio termo. É ter um espaço, sim, para que eles... E aí você precisa ver um por um. E cadê verba para ter tempo, dinheiro, situação de ver um por um? O seu consegue estudar suficientemente bem para estar junto, se acompanhar a turma? Mas aí que eu entro de encontro, concordando plenamente com a sua frase. Para incluir e, na prática, excluir é preferível não incluir. Eu acho. Com todo o respeito. Também acho. Porque você fala, mas meu filho tem que ser tratado igual. Não, ele não tem que ser tratado igual. Ele tem que ser tratado como ele precisa ser tratado. As pessoas com profissionais capacitados, Exato. Com estrutura. Exato. E o que a gente está ensinando? Dando um cursinho de 10 minutos para que a pessoa que está ali saiba lidar com ele? Será que esse é o suficiente? Não. Aí você fala, não, tem um curso de final de semana que eu vou mandar a assistente da escola para lidar com todos os neurodivergentes. Meu Deus, a gente leva anos e anos estudando e não é o suficiente. A gente vai estar sempre sabendo mais, aprendendo mais, entendendo mais. Como é que um cursinho de final de semana vai deixar alguém apto o suficiente para lidar com o seu filho? Mas você também não sabe lidar com o seu filho porque ninguém te ensinou. Exatamente. E a professora na escola também não sabe lidar porque ninguém capacitou. Que também capacitou. Aí você fala, então todos deveriam ser capacitados? Sim. Vamos começar. É uma engrenagem, Cris, destrutiva, infelizmente. E a tendência não é melhorar. Se a gente não começar a mudar agora e mudar naquele. Eu fiz formação de professora. Eu fiz a bendita normalista, que não se fala mais. Eu também fiz. E você aprendia muita coisa. Eu estudei no colégio de freira, então a gente ainda tinha a opção de estudar além, de estudar muito mais psicologia, filosofia. Estudar conduta, sociologia. Sociologia, a gente tinha isso. Mas quem está se formando agora está tendo isso? Eu fiz 2 faculdades. Nas 2 faculdades tinham Libra. Tudo que eu aprendi era a importância da Libra. O que eu sei fazer? Bom dia? Serve para alguma coisa? Porque a inclusão não é só de quem é neuroatípico por um TDAH, por um TOD, por um... autismo. Não é só isso. Vão chegar crianças que também são cegas, são surdas. Cristiana é deficiente auditiva. É cega, é surda.
Não está falando, não está vendo, não está entendendo. Floreia muito na teoria, mas a prática Exato. é negativa, né? É bonita, é elegante, eu vou falar nomes bonitos. Ela não está entendendo. A mãe que vem lá do 3º distrito, lá de Salinas. Eu tenho... Mãe atípica, ela não... Exato. Eu tenho hoje aparelhos maravilhosos para que minha criança autista, que não tem fala, né? Não tem a fala verbal, possa me apontar. Mas se eu não sei, se eu não posso ensinar a ele, e não estou falando de iPods e tablets, não. Se eu não sei ensinar a ele como fazer para ele me apontar naquele cartãozinho de que vai adiantar para mim, de que vai adiantar para essa criança, ela vai continuar chorando, bravejando, esmurrando, se jogando no chão, se mutilando. E às vezes sério, porque dependendo do ambiente, ela vai se machucar muito. E eu vou fazer o quê? Abraçar ou prender os braços? Ou trancar numa sala? Eu tenho que saber lidar. E não é fácil saber lidar. Muito sério isso, né, Cris? E fora que é cansativo. As pessoas falam assim, mas é só ter amor. Tem amor um dia inteiro, todo dia, com mais de uma criança gritando, chorando, dando problema. Sim, não. É muito sério. É uma pauta muito séria, né? As pessoas estão achando que é brincadeira. Sabe? Dá carinho. Qual carinho? Que tipo de carinho? Vou abraçar uma criança que não aceita o toque? Eu falo, calma, amor, vem cá com a titia, para ver se deixa ele mais estressado. Eles rejeitam, tá? Não, e é pior do que rejeito. Se você faz isso à força, ele vai sentir isso como uma grande agressão. Sim. Porque às vezes as pessoas não entendem que o não querer o toque não é só uma questão de não gosto que você não me encoste. Dói. E você vê que a agonia, ele além de não querer o toque, ele não consegue dizer eu não quero. Sim. Porque ele é não verbal. Olha que loucura. Até o que é verbal, que fala eu não gosto do toque, é difícil ele explicar que aquele toque é muito mais do que eu não gosto. Que ele agride, que ele dói, que ele machuca, que ele vai além. Você, dentro da sua profissão, na prática, no atendimento das crianças, você viu avanços, Cris? Hoje eu não trabalho muito mais com criança, justamente porque eu prefiro trabalhar diretamente com os pais. Por que isso? Eu tinha muito pai que chegava e falava assim, toma aí, dá um jeito nele. Aí você fala, não, eu preciso do senhor, da senhora, de quem mais lida com ele, pra gente trabalhar junto, pra gente fazer algo em grupo. Sim. Não adianta fazer uma terapia numa criança se o pai não participa, se a mãe não participa. Você sentiu uma resistência natural do pai, da figura familiar, ou um descaso? O que você sentia? É um pouco dos dois. Você vê abandono. Abandono. Você vê abandono. Aí você fala, em todos? Não, mas na grande maioria, sim. Até porque se eu não sei lidar, se eu tenho medo, eu rejeito. Não é assim com a religião? Sim. Não é assim com tantas coisas que a gente vê? Nossa, eu não suporto isso. Você fala, como é que você não suporta isso? Você não conhece isso. Exatamente. Só que agora eu não posso falar que eu não suporto porque é meu filho. Eu não posso falar que eu não suporto porque é meu aluno. Então eu falo, não sei lidar. Então isso te levou a transformar esse público de infantil para o público adulto. Para o público adulto. Eu prefiro trabalhar diretamente. Deixo quem sabe melhor e se especializou em criança e eu vou trabalhar já com os pais. E você fazendo um levantamento desses anos todos de profissão, você viu avanços nos pais? Você viu aceitação, que eu acho que é um dos pontos fundamentais. Primeiro, a aceitação. Sim. E é muito bom quando eles entendem que precisa ser diferente. Um caso que marcou muito, normalmente uma criança com autismo não gosta de cores fortes. Sim. Eu tenho uma menininha que os pais brigavam porque por ela não pode for forte, né, ou generalizar. A criança só queria dormir com luz vermelha. Mas a luz vermelha, ela ativa toda a parte de chakra básico, sensualidade também. Ela vai mexer com muita coisa. Então, o que a gente faz? É o trabalho da cromoterapia. É o trabalho da cromoterapia. Então, o que a gente faz? Realmente não é para deixar luz vermelha uma noite inteira para essa criança todo dia. Vamos tentar diminuir esse vermelho, mas sem tirar o vermelho da criança. Hoje ela tem uma almofada de coração desse tamanho que ela carrega para tudo quanto é lado. E deu certo. E é adaptar. Só que você tem que ter tempo, cuidado, carinho. Esses pais entenderam isso.
Então, eles foram dando opções, dando outras formas. Dando suporte. Dando suporte. Aqui do outro lado do corredor, nós temos uma mãe que virou para mim e falou: Cris, minha filha descobriu o chocolate. E agora ela não quer comer mais nada, só quer chocolate. E os médicos falaram que eu tenho que insistir em outro alimento. Eu falei: mas não insista. Bote chocolate. Fruta com chocolate, legume com chocolate, bote tudo com chocolate. Vai diminuindo o chocolate. Aí você fala: ah, mas é mais fácil. Você não vai brigar, você não vai agredir. O paladar do chocolate foi fácil. Então, por que não uma uva, um morango, uma banana, uma maçã, uma cenoura, um inhame cozidinho com sujinho de chocolate? As pessoas têm que entender que tem que ter também cuidado no olhar. Porque o que essa criança faz? Ah, só come salame. Você vai dar salame todo dia? Só come miojo. Primeiro que não tiver nem ter experimentado. Mas só come miojo. Vou dar miojo todo dia? Então, não é uma questão de, ela só come isso. Você também está experimentando para ela coisas diferentes. Você está permitindo que ela conheça coisas diferentes. Porque se você não permite para ninguém, se você nem come... Quantos pais que chegam para mim que falam assim: ah, mas eu não gosto, né? Eu tive um pai que não conhecia manga. Você fala: manga, amigo? Põe no sushi, em qualquer lugar. Manga todo mundo pelo menos conhece, já Sim. viu, já. Você não conhece uma manga, aí é sinal de que tá difícil para você. O hábito tem que mudar em você, mas o hábito tem que mudar nos pais, inclusive em se cuidar, inclusive em se preocupar com eles mesmos, porque se a criança vê que ela é o centrinho das atenções, por mais que ela precise de total atenção, ela também vai começar a entender que ela pode te manipular dependendo do grau desse problema da criança. Então, assim, eu quero minha mãe do lado o tempo todo. Se eu gritar, se eu berrar, se eu espernear, ela vai ficar do meu lado o tempo todo. Só que a criança gosta quando ela vê a mãe se cuidando, quando ela vê a mãe trabalhando. A vaidade. Ela gosta. E é até mais fácil você fazer com que essa criança se cuide também. Porque é o espelhamento. Sim. Então, assim, ela não gosta de pentear cabelo. Eu vou forçar a pentear, porque às vezes ela está tendo uma sensibilidade muito exacerbada e dói pentear o cabelo. Eu venho e começo a pentear a pontinha do meu. E fico ali, na frente dela, penteando a pontinha do meu. E não vou forçá-la, eu vou dar para ela. Eu vou mostrar para ela que é bom pentear a pontinha. Depois eu vou subir essa pontinha. É tempo. É cuidado, né? Só que aí você fala, para um profissional único, dá para ter esse tempo todo? Para uma mãe que precisa trabalhar, dá para ter esse tempo todo? Para um professor. Exato. Que tem que reger uma turma. Aí né? você fala, tem turmas que tem 35 dentro. Sim. Aí você fala, 35 alunos. Ah, todos neurodivergentes? Não. Mas às vezes tem 3. Como é que você dá atenção para 35 crianças, mais esses 3 que precisam de uma atenção especial e precisam sim, essa história de não, bota lá, é mentira. Eles precisam, eles podem se machucar, eles podem machucar o outro. E não é só a questão de se machucar que a gente tem que olhar. Como é que a gente faz isso? As pessoas estão levando isso na brincadeira. Sim, concordo. Estão falando, bota, não tem nada para fazer, larga lá. Ela se vira. Aí você fala, ok, ela se vira. E ela está se virando e está... Isso me faz trazer também, no meio dessa nossa entrevista tão profunda e rica de conhecimento que você vai trazer para as pessoas que vão nos assistir, dentro do organograma da prefeitura hoje, aqui de Nova Friburgo, nós temos uma nova função, que são os mediadores, os profissionais de apoio à educação inclusiva. São pessoas que chegaram, fizeram um concurso de 2023, passaram, estão nesse momento no estágio probatório, ganham um salário mínimo e muitas das vezes mediam 3 a 5 crianças. E muitos desistiram do concurso. Por que será, né? Você fala, ai, Cris, que feio. Não, mas para pensar. Estão doentes, Cris. Mas ele que quis fazer, não. É uma pessoa que está precisando trabalhar. Que quem aceita de estabilidade, sim. Quem precisa de um salário mínimo precisa trabalhar. E precisa de estabilidade, que o concurso público nos dá isso. Ok. Né? Aí você aceita ir, porque afinal de contas você pensa que você vai ter estrutura.
Aí você já faz um trâmite de ampla concorrência, que é concurso público, você precisa se dedicar, estudar. Sim. Aí você chega para trabalhar, você não encontra nada. Nada. Aí você entra de atestado, você ainda é julgado que está de fricote. Aí você abandona. É muito complexo, né? É mais do que complexo. Muito É delicado. maldade. É covardia com muitas ali. É com a criança, é com o profissional, é com a o pai mãe. que está em casa. Com os outros que estão convivendo com a criança, porque não é só o profissional, Sim. são os coleguinhas também, né, que não Sim. entendem. Porque a criança é algo maravilhoso, né? Ela é muito mágica. Eu costumo dizer que o que ainda me prende na educação, além do dom que eu acho que tenho, não querendo me gabar, Sim, mas que eu acho que só quem tem dom tá lá dentro. o amor é muito sincero da criança, né? Aquelas mãozinhas tão pequeninas produzindo aquilo que você prepara para elas fazerem. E a criança, ela não tem preconceito. Não, essa não tem mesmo. O amiguinho pode chegar cego, dar, entre aspas, o surto, fecha aspas, que a gente sabe que acontece. Sim. E depois que passa a crise, eles convivem ali normalmente. Né? E muitas vezes são as próprias crianças que vão aprender ou vão te ensinar a lidar com o surto daquela outra. Sim, exatamente. Porque elas acolhem de uma forma tão mágica, E com tanto amor. elas têm uma sutileza em perceber coisas que às vezes a gente no auge do estresse não está vendo. Então, às vezes, elas vão só... Por isso, se trabalha muito com animais. Você vê que o cachorro, ele vai saber o momento de lidar, o momento de abraçar, o momento de colocar a cabecinha. Só que você não pode ter um cachorro dentro de cada sala. Até porque um vai ter medo, um vai brincar de forma errada, ou mesmo que o cachorro seja treinado, vai puxar o rabo do cachorro, vai morder a orelha do Mas cachorro. nós poderíamos ter Mas uma a gente pode ter uma em cada escola. terapeuta em cada escola. Ou pelo menos duas, porque é o turno da manhã e o turno da tarde. Sim. Já ajudaria muito. E tem verba para isso, não é que Sim. não tenha. Sim, Porque tem, isso sim. faz parte do organograma de toda escola, de toda Sim. empresa, de todo o trabalho. Então, não vai ser nada tão absurdo. Ninguém vai querer entrar para enriquecer no primeiro mês. Vamos jogar essa ideia aí para os governantes. Afinal de contas, esse ano de 2026, a gente tem eleições para presidente, governador, deputados federais e estaduais, que é o que compete mais à nossa cidade. Sim. Nova Friburgo, Cristo, tem condições de fazer 2 deputados estaduais e 1 deputado Então, federal. vamos deixar isso maior ainda. Vamos deixar essa pauta, né? Tragam para a escola, tragam para dentro dos postos de Recursos, saúde, tragam para dentro dos briguem pela hospitais. inclusão, né? Porque essas crianças, essas pessoas, porque não são só crianças, eu tenho muitos amigos, e depois criança cresce. E vamos aclamar também os vereadores da nossa cidade, né? Porque o papel do vereador é fiscalizar o Poder Executivo. Sim. Não só o trabalho, mas também as verbas federais. Porque esses vereadores hoje, daqui a 2 anos, estarão em campanha. Exatamente. Para que a inclusão e para que a terapia seja algo necessário, pelo menos no serviço público. E não é só para quem é neurodivergente, é para todo mundo. É para quem profissionais, lida, é para o profissional. Porque imagina você trabalhar todos os dias, num ano letivo, chegar em casa e não conseguir dormir. No dia seguinte você não rende. Aí no dia seguinte você também não dorme, porque você se estressou de novo, porque você teve problema de novo. No final dessa semana você já está passando mal. No final desse mês você já está doente. Aí como é que você quer que essa pessoa chegue no fim desse ano? Ah, mas ela não trabalha um ano só. Então as pessoas parecem que estão brincando com a saúde, não só delas. E com a vida dos outros, né? O tempo todo. O tempo todo. Isso é terrível. A gente já vem de uma cultura onde o ficar doente é mais fácil que eu trato e pronto. Você dá um remedinho, você joga ali pro canto. Já é uma cultura muito ruim. Eu não estou falando só da cultura de Friburgo, da cultura do Rio. Não, uma cultura ocidental já é essa. Ficar doente a gente resolve. Só que a gente já está doente. A gente já está numa época, numa geração doente. Que já é considerada a geração da depressão, a geração da ansiedade. Você vê qualquer criança de 5 anos falando tão ansioso. E também do suicídio, né, Cris? Mas a tendência é chegar lá, né? Porque se eu não consigo me entender, se eu não consigo parar meus pensamentos, se eu não consigo ficar bem comigo mesmo, se eu chego num ponto de esgotamento, porque o suicídio não é aquele que está mal, que está triste, é aquele que chega num esgotamento tanto que ele pensa, não tem mais o que fazer, ninguém pode me ajudar,
Eu não sirvo mais para esse ambiente. Sirvo para quê? Eu, às vezes, vejo muitos vídeos no Instagram, principalmente nesse tocante aí do suicídio. Muitas das vezes, na véspera, aquele suicida, ele está sorrindo. Sim. Ele está no meio de confraternização, está num bar, está num restaurante. Você já ouviu aquele termo, a melhora da morte? Acontece muito nos hospitais. A pessoa está mal, está acamada, está bem ruim. Sim, ela dá aquela melhora. Pois ela falece. E ela falece. Dentro dessa depressão profunda, dentro dos burnouts, existe também o considerado a melhora da morte. Aquele momento que você faz assim, já decidi que não dá para fazer mais nada, alivia. E é muito perigoso. Fora que muitos também estão indo porque a nossa criação também está problemática. A gente não sabe dizer não. Sim. Então, quando escuta o primeiro não, do namoradinho, do amiguinho, do professor, acha que o mundo acabou. Porque a gente não está falando só de neurodivergente. Porque nós não estamos sabendo lidar com nossas emoções. Não. Eu recebo pacientes que viram para mim, homens principalmente, mulheres ainda tentam se explicar dentro das emoções. Eu tenho muito homem que faz assim, ó. É ruim. Aí você fala, mas as mulheres são mais fortes, né? Dizer assim, são mais... E eu não sei se elas são mais fortes ou a gente se obriga a... Porque a gente tem tanta obrigação, tanta coisa. Eu trabalho como voluntária, como terapeuta voluntária para a AMA. Só que eu trabalho com terapia sistêmica, eu trabalho com hipnose. O que mais acontece? Eu não me dou o direito nem mesmo de ser mulher para mim, de me cuidar. Eu não me dou o direito de ficar nem doente. Eu não posso nem gripar. Eu tenho sempre que fazer tanto a mais que o meu lado feminino vai sendo apagado. Qual é o lado feminino? Mas foi bom você tocar nisso agora a respeito da AMA. A minha mãe, né? Eu sou filha única. A minha mãe já está no plano espiritual. A minha mãe teve um câncer de mama, perdeu uma das mamas, fez a cirurgia. A minha mãe, eu me lembro perfeitamente, até no passamento dela, no dia, ela sempre gostou de se arrumar. Eu trago a vaidade de herança dela. Não é tanto uma questão de se arrumar. Mas de estar assim, sempre com batom, com o cabelo feito, com os acessórios. E você sabe que algumas vezes eu cheguei a me questionar, ainda existia o Hospital Nova Cor, hoje é a Defensoria, ali na General Osório, minha mãe faleceu ali. O que ela queria me passar com aquilo? E hoje eu colho a lição. Que é dizer que mesmo que o mundo todo diga não a você, que acabou, você tem que estar sempre de cabeça erguida. Sim. Não fingindo, mas sempre de cabeça erguida. Às vezes, o se arrumar demais é até mesmo uma máscara. A gente fala que são as agrímones, são as pessoas que se protegem também. Sim. Essa feminilidade tem que estar lá dentro. O se amar, o se querer bem, se colocar em primeiro lugar. Uhum. Eu falo muito para os meus pacientes o seguinte: quando você entra no mercado para fazer compras para casa, você vai primeiro naquilo que você quer para você, aquilo que você gosta? Não. Mas deveria. Você fala, não, mas eu vou de acordo com o corredor, eu vou de acordo com a lista, eu vou de acordo com o que faltando. Mas o primeiro item da lista deveria ser aquilo que você mais gosta. A sua higiene, né? O seu trato, o seu cuidado. Qualquer coisa. O que eu quero é uva verde, não importa, vai ser a primeira coisa que você vai olhar. Tem que ser primeiro você. Depois o resto da família toda, porque você não vai deixar de levar. Mas seu inconsciente começa a entender que ela está focando nela. Uhum. Ela está olhando para ela. Parece uma bobagem, mas às vezes a gente é mal com a gente mesmo. É muito fácil. Se você chegar na minha casa e derrubar essa caneca, é muito comum do ser humano falar, não, tudo bem, você se machucou, a gente limpa, não tem problema. Mas quando a gente derruba, a gente fala, ai, a caneca que eu tanto gosto, ai, que burra. Pra que eu derrubei, gente? Por que eu peguei essa caneca? Você fala, ué, eu não posso? Por que eu sou tão perverso comigo mesmo? E o ser humano tende a isso. As pessoas costumam fazer isso. E as mulheres ainda mais. A gente tende a ter a roupa de cama da visita, o prato da visita, né? Não, é pra gente, né? É nosso. Minha avó ria muito, minha avózinha de Saquarema, que eu chegava na casa dela, eu ia botando tudo em uso. E ela falava, isso é para um dia especial. Eu falei, mas hoje é especial, fazia. Estamos juntos. Eu achei engraçado que Deus me deu o privilégio de ser mãe de 3 filhos, né?
E o meu filho mais velho hoje virou para mim e falou assim: mãe, eu pedi que ele fechasse o cordão e quando eu convido alguém aqui, como eu convido a minha casa, eu me preparo. Lógico. Para o meu convidado. Tudo tem um significado. O tom da roupa e os acessórios que eu vou usar. E ele virou para mim, quando fechou meu cordão, e falou assim: mas mãe, você vai hoje cheia de acessórios? Eu falei: Mateus, eu vou usar porque eu tô aqui, tô viva. E eu vou receber uma convidada e eu quero que ela saiba que eu estou usando esse cordão por causa dela, esse Inclusive, brinco. colocou verde para mim. Esse brinco de figa por causa dela e essa pulseira. E tive o cuidado de pegar uma joia da minha mãe. Ai, que delícia. Para colocar, porque aqui estamos falando do protagonismo da mulher e tendo sororidade uma com a outra. Sim. Que eu acho que é um fundamento hoje principal que eu aprendi, que eu sigo, é a sororidade. Eu ouvi a vida inteira que mulher não gosta de mulher. Isso dói. Né? Eu vi homens da família falando: se 2 homens se unirem, eles vão falar de besteira. Se as mulheres se unirem, eles vão falar mal da outra. Aí você fala: será, gente? Será que mulher é um bicho tão ruim nesse sentido? Porque a gente tem que se unir para olhar e falar assim: minha amiga não tá legal. O que está acontecendo com ela? E ir na casa dela e ver se o que ela está sentindo é só dor de barriga ou se ela está com problema. Vínculo, né, Cris? Hoje as coisas são muito soltas. Porque o miga virou natural. Criar vínculos profundos. Mas e a amizade de verdade? Porque a amizade não é saber se você vai ali na esquina tomar um chopp comigo. É também. Eu não gosto do chopp, mas eu gosto das outras coisas. Vamos junto. Mas tá tudo bem? Hoje sua vozinha estava estranha. Aconteceu alguma coisa? Será que a gente não percebe? Porque todo mundo percebe. Sim. Né? Hoje você tá com umas olheiras profundas. Sim. Eu não preciso falar: nossa, você tá feia. Mas eu posso falar: você dormiu bem, amor? Tá tudo bem? Sim. São coisas tão simples, e não é possível que você não tenha ninguém em volta que faça isso. Se você não tem uma amiga, bate papo com a menina da padaria. Bate papo com alguém de fora. Só bate papo. Fala: ah, Cristiana, eu não sou de falar muito. Não precisa falar muito. O sorriso, o jeitinho, por mais tímido, por mais quietinho, a palavra, né? Você vai saber que vai ter alguém ali. E peça ajuda. Aquela história de que eu sou super poderosa, eu sou o supra-sumo, ninguém é. O ser humano nasce de um jeito que ele precisa. Todo boizinho nasce, fica em pé e vai catar a mama da vaca. Né? Todo bezerrinho, todo cavalinho. Ser humano não. Ser humano nasce completamente dependente. Ele vai ser dependente pro resto da vida. Ele precisa do outro. Ele precisa falar: tô precisando de ajuda. Me ajuda aqui. Eu não tô bem aqui. Porque toda vez que você finge que é forte demais, mais lá na frente você cai. Olha, Cris, eu quero agradecer a sua presença. Saio daqui hoje enriquecida de tanto conhecimento extraordinário que você passou. Imagina. Quero lhe convidar para voltar, para a gente poder detalhar o seu trabalho, essas Vai terapias. ser um prazer. Quero que você se despeça agora, deixando os locais de atendimento, deixando o seu Instagram. E eu vou finalizar já dando um start de um projeto aí que a gente vai desenvolver. Eu, você, Ibamar Congressos e mais alguns parceiros para as mães atípicas a partir de maio. Então, nessa câmera, suas despedidas. Muito obrigada. Cris, eu que agradeço muito por estar aqui. É um prazer enorme, um prazer muito grande estar contigo aqui dentro e lá fora. E para você de casa, quer um exemplo de vida? Se ame. Seja o seu exemplo. Faça você a pessoa mais importante da vida que você carrega. E olha só, essa vida é muito, muito, muito curtinha. Viva você 200 anos para se preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro diz, com o que o outro fala de você. Então, se deu o direito de ser esquisito e vai ser feliz. Precisou? Quer saber de mim? É facinho me encontrar. @CrisTerapia, juntinho, facinho. Lá vocês vão saber todos os lugares. Eu atendo online, eu atendo aqui em Friburgo, em Olaria, no centro da cidade, mas lá também você vai me encontrar no @CrisTerapia e pode perguntar, pode falar, pode mandar mensagem. Sempre que eu posso, eu respondo todo mundo e respondo mesmo. Às vezes no meio da madrugada, me perdoem, que às vezes é o tempo que eu tenho,
mas eu tenho um prazer enorme do que eu trabalho e tenho um prazer enorme de passar para vocês um pouquinho do que eu sei. E vamos finalizar, a gente não pode esquecer, vamos falar dessa terapia aí, esse pacotão pro Dia das Mães. O que a gente vai ter lá no seu espaço? Então, para quem quer, tem massagens, tem várias coisas, tem todas as terapias, mas ainda fiz um pacotinho gostoso aqui, ó, para você que não sabe o que dá para mãe, para você que tem aquela desculpa de não tem ideia se mamãe gosta ou não, dá prazer, dá experiência sensorial. Então, ó, reflexologia, massagem, alinhamento chakra com cristais, tudo num dia só. E você vai dar um voucher bonito, junta com flores e bombons, afinal de contas ela merece. E eu vou estar lá gravando, porque foi o presente que meus filhos me deram. Eu fiquei, assim, muito feliz. Que prazer. Quando eu vi a propaganda, falei, como meu filho me perguntou, o que você quer, mãe, Dia das Mães? Eu falei, é isso. Experiência. E a gente filma lá e faz um vídeo bem legal de lá, se você autorizar. Tá Mais bom? que autorizado, mas filmado escondidinho, tá? Sem aparecer partes. Olha, Cris, obrigada mais uma vez, tá? Quero você agradeço. de volta aqui. Um Com beijo certeza. grande. Que Deus te dê bastante sucesso. Continue Axé. levando essa luz para todos nós. Axé também.